Pronto, agora está. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, deputado Jânio Mendes, preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, a galeria. Antes de iniciar minha fala, dizer da minha solidariedade com o Degase, a necessidade de ser resolvida a situação que é semelhante à situação dos professores, também concursados, que também abandonaram seus empregos, que também fizeram exames médicos e, no entanto, não estão sendo contratados. Dizer daqui que isso é um grande absurdo, outros deputados já falaram, e eu acredito que vocês podem contar com a causa, com o apoio do plenário aqui dessa casa, bem como os professores que estão na mesma situação. Não se admite que sejam tratados cidadãos fluminenses com tamanho desrespeito. A minha fala aqui, senhor presidente, vai ser exatamente a mesma que eu manifestei aqui na tribuna. A situação da assistência social no Rio de Janeiro. Nós vimos que recorrentemente deputados de vários partidos vieram aos microfones denunciar a situação desses cidadãos mais pobres do Rio de Janeiro. Vimos também que as autoridades do Executivo repetidamente garantiram repasse de recursos. E, no entanto, até o momento, a assistência social do Estado do Rio de Janeiro está à míngua. Isso se reflete a partir do momento que saímos daqui. A quantidade de pessoas que têm que pedir ajuda para sobreviverem. A quantidade de pessoas desabrigadas e que se valem das marquises das lojas aqui do centro para dormir à noite. A quantidade de pessoas que só têm a si mesmas e aos seus cachorros, porque o Estado há muito tempo deixou de cumprir a sua missão referente à assistência social. E eu quero dizer, senhor presidente, que isso degrada a todos nós, não só aquele que está lá na rua pedindo, mas a todos nós, e especificamente a essa casa, que representa não só as classes socioeconômicas mais altas, mas representa também aquele cidadão que está ali, ó, no passo ali, na Praça 15 ali e nas marquises. Nós precisamos ter a sensibilidade para entender que o governo Pezão precisa dar uma resposta, que nós não podemos aprovar qualquer projeto, qualquer mensagem vinda do governo, se nós não resolvermos essa situação que está pendente há vários meses. Junte-se a isso a situação caótica do governo federal. Outro, Michel Temer, presidente da República, que não tem mais alternativas para governar o Brasil. É como se fosse uma garrafa d'água vazia que vai para lá e vem para cá ao sabor da maré. E isso, infelizmente, acaba por afetar toda a estrutura do nosso Estado e do nosso país. E mais que isso, aproveitadores de momento, que ao perceberem a fragilidade do governo estadual e do governo federal, tentam estender a sua rede,
que não é uma rede em benefício da população brasileira, mas é sim uma rede que tenta prender tudo quanto é recurso, tudo quanto é possibilidade e todas as atitudes do Estado brasileiro e levá-las e direcioná-las em seu benefício próprio. Vemos o grande absurdo que hoje em dia quase que prevalece na mídia. Temos que vender a Petrobras, temos que entregar a Petrobras por qualquer 30 dinheiros. Nós não podemos, senhores e senhores deputados, agir de uma maneira inconsequente. A Petrobras é patrimônio desse país. A Petrobras, o pré-sal, é a única alternativa que temos para subir no ranking das nações. É a única alternativa que temos para favorecer o nosso povo brasileiro. Mas, no entanto, esses entreguistas de plantão, que se iniciam em José Serra, e agora, com essa fala do senador, repercute pela sociedade brasileira, que se acha no direito, eu digo esses vendilhões, se acham no direito de entregar esse nosso patrimônio por qualquer coisa. Na CPI da Petrobras, presidida pelo deputado Paulo Ramos, que eu participo, a mais nova frase, o mais novo argumento é: em 2040 o petróleo não vai valer mais nada. Nós temos que resolver vender isso tudo, senão quando chegar em 2040 não vai valer nada, vamos ter que entregar por qualquer mixaria. Na verdade, senhor presidente, esse é um argumento desses que têm interesses ligados às multinacionais de petróleo, desses que têm interesses ligados a outros países e não ao nosso Brasil. Abrir mão do patrimônio da Petrobras é abrir mão da soberania nacional, e isso nós não podemos de maneira nenhuma aceitar. O petróleo hoje, e vai continuar durante muitos anos, causar guerras por controle das fontes. Não é à toa que Trump, dos Estados Unidos, agora volta a pressão sobre o Irã, de olho nas reservas de petróleo do Irã. Mostra as garras lá para a Venezuela, de olho nas reservas da Venezuela. Não é à toa que fez uma guerra contra o Iraque, acusando de ser fabricante de armas químicas que nunca foram encontradas. É preciso que o povo brasileiro reflita sobre isso. A guerra do petróleo se faz atualmente, e nós aqui estamos dentro dessa guerra. Só que o argumento que se usa aqui não é a força das armas. O argumento que se usa aqui é a corrupção. O argumento que se usa aqui é a desvalorização do povo brasileiro. O argumento que se usa aqui é a perda da autoestima do nosso povo, que passa a considerar da mesma maneira que esses que andam por aí. Vende essa porcaria mesmo. É melhor vender essa porcaria mesmo. Ouvir brasileiros pensarem e falarem dessa maneira chega a doer no coração, porque é esse argumento, essas falas que esses vendilhões, repito e aqui termino, querem ouvir de nós brasileiros. E nós não podemos aceitar esse tipo de argumentação, não podemos aceitar esse tipo de propósito pelo Brasil, pelo Estado do Rio e principalmente pela Petrobras. Obrigado, senhor presidente.